A paz do Senhor Jesus. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a pastora Cristina, eu pastoreio ali juntamente com meu esposo, Jorge Silveira, na Igreja Batista Edificação em Cristo, no bairro do Rio Vermelho, lá em Salvador. Um beijo para as nossas ovelhas. E agora hoje nós vamos estar introduzindo aqui um estudo, e esse estudo se chama Anorexia Espiritual. Eu vou fazer a leitura bíblica e os irmãos que estiverem com suas Bíblias, por favor, nos acompanhem. Nós vamos começar ali no livro de João, apóstolo João, no versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E por fim, no versículo 57, da mesma forma como o Pai que vive em mim me enviou e eu vivo por causa dele, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, a dieta para a eternidade é Jesus. Jesus é o pão da vida e ele é a dieta para a eternidade. E para a salvação, para a bênção, para tudo mais. Mas antes de nós começarmos, eu quero falar um pouco para vocês sobre o que é anorexia, né? Já que o nosso tema é anorexia espiritual, eu quero lhe falar de forma analógica da anorexia normal, biológica, patologia, né? Porque a anorexia é uma patologia, assim, é um transtorno alimentar, onde a pessoa tem como um dos sintomas a inapetência. E é quando a anorexia atrapalha que o hormônio que traz o controle do apetite. Então, o indivíduo tem como sintoma justamente a ausência de apetite, a inapetência, por causa dessa desregulação hormonal no organismo. Então, os anoréxicos são aquelas pessoas que têm como um dos sintomas desse transtorno alimentar a falta de apetite. Feito isso, nós vamos então conversar aqui sobre os níveis de desnutrição, né? Porque quando você não se alimenta, você fica sem nutrição, você fica desnutrido. Desnutrição é a ausência de nutrição, né? A falta do alimento que traz a nutrição para o corpo do indivíduo. Então, nós temos 3 níveis de desnutrição. Nós temos a desnutrição leve, a desnutrição moderada e a desnutrição grave. São 3 graus de desnutrição, primeiro, segundo e terceiro graus, respectivamente. Agora, veja bem, há uma diferença entre subnutrição e desnutrição. A desnutrição é a ausência de nutrição e a subnutrição é quando a nutrição está abaixo do que ela deveria ser para manter o corpo saudável e bem nutrido. Então, deixa eu lhe falar alguma coisa. Por que é que algumas vezes as pessoas ficam desnutridas ou subnutridas? Né? A subnutrição, ela corresponde a uma desnutrição leve, certo? Mas por que essas pessoas ficam desnutridas? Por alguns motivos que eu quero falar para vocês. O primeiro motivo é que algumas vezes não há nutrição. Então, vamos ver como. Primeiro, quando o indivíduo não come. O indivíduo não se alimenta, então ele não vai ter como estar nutrido. Ele come, mas não absorve o que comeu. E existe, inclusive, uma deficiência orgânica, né? A pessoa come e não consegue absorver o alimento que comeu. Tem um terceiro, é quando ele não come porque tem ausência de apetite. Quando ele está, por exemplo, anoréxico. E quando ele come, absorve, mas a comida é estragada. E ao invés de levar os nutrientes necessários para o organismo, vai levar bactérias, vai levar a uma situação patológica. Então, na realidade, seria o 4 caso, que é comer a comida estragada. Indo por esse caminho, nós sabemos que quando você está com fome, independente mesmo até de você estar desnutrido, e você passa muitas horas sem comer, andando pela rua, saindo, eu não estou falando nem da questão do jejum, mas simplesmente a abstinência do alimento mesmo, na rua, e de repente, essas muitas horas de comer, existem alguns sinais, alguns ficam um pouco tontos, né? Outros vão ficando com dor no estômago, uns vão ficando mais vagarosos. Então, são sinais que o organismo apresenta de que o indivíduo está precisando se alimentar, precisando comer. É como se ele estivesse falando: ei, coma. Ele está dando um alerta, ele está dando uma mensagem, porque o nosso corpo ele é muito
Ele é muito inteligente, né? Um desses alertas é a apatia. Você fica tanto tempo sem comer e fica apático, né? Então, se você toma um alimento, eu acho tão normal, às vezes as pessoas fazem assim, eu estava com sono, não estava desanimada, aí fui ali, tomei um cafezinho. E qualquer nutriente ou alimento, quando entra, o organismo tem uma reação, o organismo tem uma resposta, né? Agora vamos saber aqui, porque depois nós vamos fazer aqui uma analogia com a vida espiritual, mas eu quero que você entenda bem essa parte biológica. Quais são as consequências de um indivíduo quando ele está desnutrido, né? O que acontece quando o indivíduo está com a má nutrição? Primeiro, o que pode acontecer é que ele vai sentir o que eu lhe falei, aquela falta de energia, né? Ele fica aquela pessoa apática, sem energia alguma. Outra coisa que pode acontecer, ele vai perdendo peso e ele perde o quê? A massa muscular. Começa a perder a massa muscular. Quanto menos ele come, entendeu? Naturalmente, ele vai perdendo a massa muscular. É outra consequência. E temos, por fim, a que mais me interessa aqui, que é a baixa imunidade. O indivíduo, quando não tem os nutrientes corretos no corpo, ele começa a ficar com a imunidade baixa. Ou seja, a defesa do organismo, por não ter esses nutrientes, fica insuficiente para defender o organismo de toda e qualquer doença. Então, o organismo fica vulnerável, né? A pessoa, quando ela está desta forma, ela fica vulnerável a patologias, a vírus, a bactérias, né? Porque o sistema imunológico dela, sem os nutrientes, não consegue produzir essa defesa orgânica. Eu creio que os irmãos estão me entendendo, né? Por falta de nutrientes. Veja só, e quando a gente fala sobre alimento, eu quero falar para os irmãos aqui que como nós vamos falar do pão, que foi a leitura que nós fizemos aqui do texto de Jesus, falando vários versículos durante todo o capítulo que nós lemos aqui, que é o capítulo 6, e ele se apresenta por várias vezes falando que ele é o pão, e que quem não comeu pão não vive, quem não comeu pão não terá vida eterna, que quem enviou esse pão para alimentar foi o Pai, que ele é o pão que caiu do céu. Algumas pessoas, alguns ouvintes até se escandalizaram com esse discurso de Jesus, mas isso aqui não vem ao caso. Mas ele se declara para os discípulos e para as demais pessoas que ele é o pão do céu. Logicamente, isso é uma linguagem simbólica, isso é uma analogia, isso é uma comparação, é um simbolismo. E o símbolo, pão, é um símbolo universal. Em várias culturas, em várias sociedades, o pão, se eu falar hoje, eu sequer tive pão para comer. Às vezes a pessoa não está se referindo ao pão, aquele pão feito do trigo, mas está se referindo ao alimento, né? Então é um símbolo. Ou ele fala assim, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, quando Jesus ensina aos discípulos a orar. Este pão não significa que só vai comer o pão, mas significa o alimento de uma forma geral. Então o pão, ele é um símbolo universal. E Jesus Cristo, ele é o pão na Bíblia dessa linguagem metafórica, né? Ele é a porta, ele é a luz, são todos símbolos que diz que Jesus é, não é? E também ele é a pedra, ele é o pão. Para que nós possamos entender que há, portanto, o pão natural, o alimento, e há o pão espiritual, que é Jesus. Quando ele diz, eu sou o pão que caiu do céu, ele que é a palavra que se fez carne, e que nós devemos nos alimentar dele, da palavra que se fez carne, dele, Jesus Cristo, nós estamos, o quê? Trazendo nutrientes espirituais para que tenhamos vida. Para que tenhamos vida e vida em abundância, para que tenhamos vida eterna, para que tenhamos salvação, para que tenhamos discernimento, para que tenhamos inúmeras coisas que eu poderia estar aqui transcorrendo para você a partir deste alimento. Então, assim como o indivíduo que deixa de comer, ele fica subnutrido, naturalmente falando, o indivíduo que deixa se alimentar da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, ele também fica desnutrido ou subnutrido. E aí também é a mesma coisa que nós vamos tratar. Ele pode ter uma desnutrição leve, de primeiro grau, moderada, de segundo grau, ou uma desnutrição agravada, grave, que já é uma desnutrição de terceiro grau. E por quê? Os mesmos parâmetros nós vamos usar. Porque ele não comeu. Porque ele não tem a nutrição espiritual. Porque ele não come.
a palavra, ele não escuta a palavra, ele não lê a palavra, ele não estuda a palavra, ele não medita a palavra, ele não canta a palavra. A palavra de Deus não faz parte do cardápio dessa pessoa, quer diário, quer semanal, não faz parte. E veja bem, às vezes até o indivíduo come, mas ele come a palavra, mas ele não absorve. É aquele velho dito popular, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, a pessoa comeu a palavra, mas ela não absorveu o conteúdo, a mensagem, a revelação, a instrução. Não, ela não absorveu. Então, é o segundo caso, né? O espírito da pessoa não absorveu. Assim como a carne, o organismo não metabolizou, não absorveu, o espírito também não absorveu. Terceiro, porque ela não come porque tem anorexia, ou seja, por causa da ausência de apetite. Ela não tem fome das coisas de Deus. E aí vamos dar uma parada. Porque quando é que eu não tenho fome das coisas de Deus? Eu quero dar um exemplo físico para vocês. Se você tem um copo cheio de água, completamente cheio de água, e se você vai colocar mais água, não vai caber mais água ali, certo? Se você tem um recipiente, se você quiser colocar algo dentro desse recipiente, se ele estiver cheio, não tem como caber mais nada. É necessário que você esvazie esse recipiente para que depois você torne a enchê-lo. A mesma coisa. Quando nós estamos muito envolvidos com as coisas do mundo, quando as nossas sensações, elas estão o tempo todo envolvidas com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, a carne está viva e ela está com tanto mundo, ela se encheu tanto de mundo que não há espaço. Não há espaço para que essa pessoa sinta vontade de comer o pão da vida. Porque, irmãos, é simplesmente uma questão até da pessoa já estar viciada, a carne tão aguçada que ela não sente mais o estímulo espiritual. É isso que acontece quando a pessoa ela não come porque tem anorexia espiritual, ou seja, constante perda de apetite pelas coisas de Deus. E aí é que entra nesse terceiro. E muitas vezes essa questão pode levar uma pessoa até mesmo para uma UTI espiritual. Tanto que a pessoa precisa se esvaziar para que depois do mundo, das coisas do mundo, para que ela possa se encher das coisas de Deus, né? Então, olha só. E o quarto caso é quando alguém come a comida estragada. Como a gente sabe, se o evangelho for pregado de forma errônea, né? Um evangelho mutilado, um evangelho deformado, um evangelho errado, um ensinamento que vai entrar ali não vai fazer bem. Essa pessoa ela vai estar enganada acerca da palavra de Deus, ela não está comendo o pão da vida, ela está comendo um outro alimento, pensando que é o pão da vida, mas ela está enganada, porque este evangelho, ele está deformado, esse evangelho está estragado, corrompido, mutilado. Então, é o quarto caso de se comer comida estragada. Então, é muito necessário que nós sejamos pessoas que, ao lermos, ao observarmos, temos que estar comparando tudo com a palavra de Deus. A gente não pode aceitar qualquer coisa bonitinha de plano. Nós temos que fazer como os bereanos, que comparavam se era ou não era escritura, toda e qualquer palavra que ouviam. Certo, meus irmãos? Olha só, quando nós ficamos um certo período sem alimento espiritual, existem consequências, sim. Existem sinais, existem alertas. Quando nós passamos algum tempo sem nos alimentarmos deste pão que simboliza a palavra de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, nós entramos, então, num processo onde nós vamos ter sinais, alertas. E isso que nós queremos aprender também. O primeiro caso é a apatia espiritual, né? É um desinteresse pelas coisas de Deus. É a sede está diminuída. Isso apático, vai ter ali uma live, é mesmo? Sobre o que? Assim, sabe? Tá apático. E aí, isso evolui. A pessoa continua sem esse nutriente espiritual e ela chega ao desânimo.
E quando ela chega ao desânimo, estamos então seduzidos pelo mundo. Então a gente não sente mais prazer em ir para a igreja, a gente já não sente prazer de falar das coisas do reino, a gente já não sente prazer de testemunhar, a gente já não sente prazer de evangelizar, né? Não fala mais, portanto, das coisas de Deus. E essa pessoa, então, vai chegar ao estado do desânimo. E aí, então, o desânimo vai evoluindo para a desistência. É um caminho, né? É um caminho. Apatia, desânimo, desistência. Quando nós chegamos na desistência, o indivíduo já não quer mais. Não, eu não quero mais. E aí são várias desculpas. Não, eu não quero mais porque eu vou cuidar da minha vida, eu não quero mais perder meu tempo, eu não quero mais para a igreja. Ah, não vou mais, estou chateado com a fulana, com o cicrano. Não, não quero mais. E ele começa a discutir, falar desculpas para ele mesmo, por que ele não vai mais? Ele já está desistente, ele já está sem alimento, sem condição de reagir. Então, ele já está criando os seus motivos, né? Ele já está completamente enfraquecido. Ele já está. E nós sabemos que essa desistência, ela vai levar inevitavelmente à morte. Quando eu desisto de comer o pão da vida que é Jesus, ele disse na palavra que nós acabamos de ler, ali no versículo 51, que ele é quem traz a vida. Nos versículos anteriores, que ele traz a vida eterna. No momento que eu deixo de me alimentar, que eu desisto dessa vida com Jesus, eu então encontro a morte espiritual, né? Então, meus irmãos, agora a gente vai ver aqui a consequência dessa desnutrição espiritual. Assim como nós vimos a consequência de uma desnutrição física, né? Biológica, orgânica. E olha só, primeiro passo, primeira consequência, quando o indivíduo não está se alimentando das coisas de Deus, não está se alimentando da ponte que leva o homem para Deus, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que é o pão da vida que desceu dos céus e que nos levará com ele para o destino final, a qual somos reservados para a glória com o Senhor. Quando nós não estamos nos alimentando de Jesus, nós perdemos o vigor espiritual. Nós perdemos o vigor para fazer as coisas de cunho espiritual, de fazer as coisas que nós fazíamos ou que deveríamos fazer, ligadas ao reino de Deus, com a motivação correta, e perdemos completamente esse vigor espiritual. É o primeiro passo das pessoas que elas têm como consequência a desnutrição espiritual, né? Assim como perde energia física. E perde-se também o que conquistou. Você lembra que eu falei que quando o indivíduo tem como consequência dessa desnutrição, quando ela se prolonga, que a pessoa perde massa muscular, ela vai perdendo peso, né? Ela vai ficando magra, ela vai definhando. A mesma coisa. Quando você para de comer, você vai definhando espiritualmente e você perde o que você conquistou. Que seria isso? Você perde a sua qualidade de vida espiritual com Deus. Você perde a intimidade de reconhecer a voz de Deus. Você perde o discernimento espiritual. O dom continua com você, porque os dons são irrevogáveis, mas a unção, ela não vai manifestar como ela se manifestava. Vai existir essa perda. Vai existir essa perda na sua vida das coisas espirituais. Então, muitas vezes até se perde tudo que alcançou no ministério, no serviço a Deus, aquilo que às vezes a pessoa conquistou com tanta dificuldade, com jejum, com lágrimas, com choro, com boa vontade, com amor, com energia espiritual, com vigor espiritual. E ela, quando chega aqui, ela está com essa consequência de que ela começa a perder todas essas conquistas. Mesmo é um processo que tem para que a pessoa se enche do Espírito e conheça Jesus, e tem um processo contrário, onde ela vai perdendo tudo que ela conquistou, à medida que ela vai se afastando desse alimento que nós acabamos de ver, que é o alimento espiritual ligado às coisas eternas. Então, irmãos, a terceira coisa que acontece, preste bem atenção, quando você está desta forma, desnutrido, a consequência também é que há a baixa imunidade espiritual.
Da mesma forma que o organismo, sem esses nutrientes, eles não conseguem defender, ter as defesas orgânicas para defender o organismo das doenças, deixando-o vulneráveis, entendeu? A qualquer patologia. Da mesma forma, quando nós não estamos nos alimentando espiritualmente, as nossas defesas espirituais, elas baixam a guarda. Né? Não existe essa defesa de quê? Da tentação, a defesa contra o pecado. É mais fácil o pecado adentrar nas nossas vidas. Por quê? Essa imunidade espiritual, ela está baixa. Nós estamos vulneráveis à tentação, vulnerável, consequentemente, ao pecado. Então, se dá vazão à carne, se dá vazão aos frutos da carne. Aos frutos da carne. Eu quero que você pense nisso tudo, né? E vai perdendo domínio próprio, vai perdendo discernimento das coisas, a pessoa está completamente vulnerável, né? Agora, o que é pior, aí o que acontece quando a pessoa tem a baixa imunidade? Ela tá mais vulnerável a pegar uma doença, né? Na vida biológica. E da mesma forma, ela pode adoecer, né? E a mesma coisa quando quando o pecado adoece o homem. O pecado adoece o homem porque as nossas defesas espirituais permitiram que o pecado entrasse nas nossas vidas, de forma tal que nós adoecemos espiritualmente. A lepra no Antigo Testamento, ela simbolizava o pecado, a enfermidade. E muitas vezes esse estado já está há tanto tempo ali no indivíduo que ele passa a ter uma doença cronificada. Né? Aquela doença cronificada, aquele pecado já entrou na vida dele de forma constante, né? A mente dele já está cauterizada pelo pecado, porque cronificou aquela enfermidade, irmãos. Então, aí que vai gerar aqueles crentes carnais, né? Aqueles crentes problemáticos que nunca se recuperam, até chegar à morte, né? Como nós vimos, até nós chegarmos à morte. E espiritualmente a gente não vê a morte espiritual da pessoa com os olhos físicos, né? Não vemos assim, mas a gente sabe que existe sim a morte espiritual, tanto que lá em Apocalipse 3, quando Jesus Cristo se refere da Apocalipse 3, a igreja de Sardes, ele fala: sei que tem fama de que vives, porém estás morto. Ou seja, cadáveres espirituais. Ali, fisicamente, todos estavam compondo aquela igreja. Entretanto, estavam espiritualmente mortos. Ou seja, o espírito dele não estava vivificado. Aí é que está a morte espiritual. Pode levar à morte, essa baixa imunidade. Vem o pecado, vem a doença, cronifica e, por fim, a morte. Mais ainda, a baixa imunidade espiritual também, a gente sabe que com a imunidade física, a imunidade biológica, as feridas naturais, elas demoram de cicatrizar. Isso é um efeito comum nas pessoas que estão com a resistência orgânica baixas, né? As suas feridas não cicatrizam. Então, fazendo esse paralelo, fazendo essa analogia com o mundo espiritual, essas pessoas, quando elas se encontram com essa imunidade espiritual enfraquecida, baixa, as cicatrizes dela, elas demoram de ocorrer, ou seja, a cura não vem, porque a cura, ela só vem através da palavra. E se a pessoa não está tendo a dieta correta da palavra de Deus, é difícil que ela consiga a cura. Então, essa pessoa vai continuar com suas mágoas, com suas feridas, porque não há cura. E assim como a pessoa sem imunidade, no mundo físico, ela pode contrair toda e qualquer enfermidade. Assim, a imunidade, a pessoa com a imunidade baixa, ela pode se contaminar facilmente. Então, não tem palavra, não tem imunidade fortalecida, não tem santidade. E se não tem santidade, significa que não tem palavra, não tem a dieta. E se não tem palavra, significa que não tem transformação. Nada transforma, à exceção da palavra de Cristo. Não adianta nada sem a palavra de Cristo. Todas as coisas que existem passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus não
passará. Então, veja bem, meu irmão, não adianta nada a dieta da palavra. Se não tem palavra na sua dieta espiritual, não tem transformação na sua vida. E é por isso que nós vimos a consequência disso, pessoas que são eternos bebês espirituais dentro da igreja. Quando Paulo fala, eu vou até abrir aqui no livro de 1 de Coríntios, quem puder, por favor, me acompanhe, 1 de Coríntios 3, versículo 1 e 2. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Ou seja, o indivíduo quando é bebezinho, o que a gente acontece? Quando ele nasce, o alimento, o leite que sai do seio da mãe é um colostro. É um líquido mais fraquinho, transparente, é um leite bem transparente, mais fino, que é um colostro que traz a vacina, né, para imunizar a criança de doenças. E depois que o colostro sai, aquele líquidozinho transparente, quem já amamentou sabe, aí depois aquilo se transforma em um leite, né? E aquele leite, a criança vai se alimentando durante muito tempo, até que aos poucos, durante a infância dela, à medida que ela vai crescendo, humanamente falando, ela vai entrando em outras dietas, ela vai comer os legumes, a papinha, a maçã, enfim, vai acrescentando. Quando ela já está mais desenvolvida, quando ela já está maior, então ela começa a comer as comidas sólidas e elas começam até mesmo... ninguém vai dar uma feijoada a uma criança muito pequenininha, porque a flora dela pode ter alguma dificuldade e essa menina pode até ter um problema sério, intestinal. Então, veja assim, por quê? Porque a dieta para criança é diferente. Mas tem um momento que o indivíduo já fez a sua dieta espiritual de bebê, ele já aprendeu os fundamentos da fé, ele já aprendeu o que ele tinha que aprender, mas ele continua naquele estágio. Ele não se aprofunda, ele não busca, e ele continua o quê? Como Paulo diz assim, na parte A do versículo 3, ainda do capítulo 3 de Hebreus, porque ainda são carnais. E ele começa a dizer quando é que as pessoas são carnais. Deixa eu ver aqui, acho que em Hebreus, eu tenho também aqui em Hebreus uma anotação aqui em Hebreus 12. Hebreus 12. Olha só. Quanto a isso, 11. Temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestre, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, aquelas pessoas já deveriam estar com outros alimentos, né? Elas já deveriam estar se alimentando, não mais, como Paulo diz, com o alimento para o bebê, mas ela já deveria ter saído, mas como eles já deveriam ser mestre, mas como não teve essa dieta, o que acontece? Eles não podem ainda receber uma palavra, por quê? Porque eles não têm o conhecimento desses princípios elementares. Então, ele fala, não tem como eu ir adiante no meu ensino, porque lhes falta o princípio elementar, os princípios elementares, que vocês já deviam ter possuído pelo tempo que já estão andando no Evangelho. Mas, então, vocês estão precisando de leite, já que não tem condição do elemento maior, já que precisa desses princípios rudimentares, elementares, iniciais, formadores, fundamentadores, basilares. Já que você não tem esses princípios, né? Então, vocês não vão ter o alimento sólido, pois quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência do ensino na justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Ora, irmãos, claro que Paulo o tempo todo está falando aqui numa linguagem espiritual. O leite é espiritual, e tanto que o alimento espiritual é quem vai trazer a capacidade, porque só o adulto
consegue discernir o bem e do mal, né? Então, quando a pessoa ainda está sem esses elementos formadores da sua capacitação espiritual inicial, ela não pode ter esses elementos. Então, elas ainda não são pessoas que têm discernimento. Por isso que o novo convertido é preciso que ele seja acompanhado, porque eles ainda não têm a capacidade de discernir o bem e o mal. Só que tem uma época que essas pessoas já não são mais recém-convertidos, elas já deveriam ser mestres, elas já deveriam estar ensinando aos novos convertidos que chegam. Mas como elas estacionaram na fase inicial, continuam ainda recebendo o alimento de bebê, porque não tem ainda os elementos tornadores do evangelho em seu caráter, em sua vida, em seu entendimento, em sua consciência. Então, é isso que Paulo quer dizer. E vamos continuar, então, aqui falando desses bebês espirituais. Quando um bebezinho normal, uma criança, ela não se alimenta nos primeiros anos de vida, principalmente nos 7 primeiros anos de vida, ela vai ter uma série de problemas de saúde, né? Vai ter uma série de dificuldades, porque elas vão estar justamente subnutridas. Uma das coisas que nós temos aqui é que essa criança vai ter problema de formação, né? Problema ósseo, ela vai ter algumas dificuldades na fala, em andar, porque ela é uma criança subnutrida. Mas se nós formos levar essa linguagem para o evangelho, para as questões espirituais que eu estou me referindo, nós vamos ver que quando o indivíduo não se alimentou corretamente do evangelho com a palavra verdadeira, a palavra que transforma, a palavra que alimenta, a palavra que traz vida, a palavra que salva, a palavra que consola, a palavra que ergue, a palavra que é essencial na dieta para a salvação. O que acontece quando a pessoa tem, ele vai ficar sem uma formação. Ele não se formou a palavra. Então, ele não vai ter a sua mente renovado. E muitas vezes, não só deixa de formar o caráter de Cristo, quando ainda fica com o caráter deformado. E nas igrejas, anos e anos, mas com a deformação espiritual. Quantos me entendem? Entende como é sério? Como a palavra é importante? Não renovam a mente, não renovam os seus hábitos, não renovam sua forma de viver, porque são carentes, eles têm carência da palavra de Deus. São desnutridos espiritualmente. E eu posso até lhe dizer, acaba que se tornam aqueles crentes, deixa eu encontrar uma palavrinha aqui para nos ajudar, um tanto quanto problemáticos. Não crescem e são carnais a vida inteira, são briguentos, são ciumentos, obras da carne. O tempo inteiro ciumento, maledicentes, egoístas, justamente porque não teve essa formação. Então, se tornam esses crentes assim. Não é? Quando uma pessoa não se alimenta muito bem na infância, o que é que acontece? Quando a pessoa não se alimenta muito bem na infância, ela pode até potencialmente ter um potencial genético para ser alta. Por exemplo, o pai é alto, a mãe é alta, a família é alta, mas a menina não atinge esse potencial genético. O menino não atinge esse potencial genético quando crescido. Por quê? Porque teve deficiência, teve ausência de nutrição, foi subnutrido, desnutrido na infância. Então, ele não consegue ter uma estatura que potencialmente, geneticamente, ele poderia ter. A mesma coisa. Quando o crente, ele não é bem alimentado na sua infância espiritual, aprendendo os elementos basilares da palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, aprendendo o que é pecado, o que não é pecado, aprendendo o que convém, aprendendo o que não convém, aprendendo a se alimentar sozinho, porque a criança, ela precisa do adulto para se alimentar ainda quando pequena. Mas com o tempo ela vai ganhando autonomia e ela passa a se servir, a escolher os seus alimentos, principalmente quando está na vida adulta. A mesma coisa, quando o indivíduo ele passa a ser espiritualmente adulto, ele tem condição de escolher o seu alimento, saber aqui é de Deus, o que não é de Deus. Ele pode até ajudar uma pessoa numa dieta espiritual, né? Por quê? Porque já tem toda essa conformação espiritual.
Então, essa pessoa vai ter uma estatura espiritual, ela vai poder crescer espiritualmente. Naquele conhecimento básico que ele está aprendendo, vai se colocando outros conhecimentos. E aí vai se falar em crescimento espiritual. Mas se não há isso, a pessoa fica com a estatura espiritual inferior ao que ela poderia ser. Muitas vezes até nanica, muitas vezes até baixinha, muitas vezes até... Não, você entende o que eu quero falar? Não, porque não é uma questão de subnutrição, é uma questão até de genética, desculpem. Mas uma pessoa mesmo sem a estatura que poderia ter, espiritualmente falando, assumindo responsabilidade no reino de Deus, assumindo o poder de Deus, ter condição de gerir e administrar a unção de Deus, né? Ter condição de administrar até o poder que Deus dá, porque se a pessoa for infantil e imaturo na fé, não vai conseguir administrar o poder, as revelações, né? Ter um nível de intimidade. Essa é a estatura espiritual que eu estou falando. Então, o indivíduo não vai atingir. E o que é pior, nós sabemos que as pessoas que têm imunidade baixa e que elas estão subnutridas, elas ou desnutridas, os seus filhos, se elas estiverem porventura grávidas, essas mulheres, elas geram o quê? Filhos com deficiências nutricionais. Então, vão ser filhos que vão ter problema de formação, né? A mesma coisa no reino espiritual. Se eu não fui bem formado, eu vou discipular você? O que é que vai acontecer, então? Se eu não fui formado, você vai ser uma reprodução minha, com meu DNA, sem formação ou deformado. E aí, vários filhos espirituais, vindo de várias pessoas com deformação espiritual, em uma certa era, em um certo tempo, vai formar uma geração de pessoas desnutridas. Por exemplo, existem determinadas doutrinas no meio do evangelho que são nefastas. Se ensinar que quanto você vai dar mais dinheiro a Deus, mais Deus vai lhe dar dinheiro, como se existisse uma barganha, como se pudesse comprar a Deus, como se pobreza fosse maldição, como se todas as pessoas que estivessem doentes, elas estivessem em pecado. Isso não é um evangelho mal ensinado. Essa teologia, que nós conhecemos como teologia da prosperidade, ela vai formar indivíduos sem capacidade nenhuma de gerar outros com uma vida espiritual saudável. Porque elas receberam o seu primeiro alimento, as suas bases espirituais não estão solidificadas no verdadeiro evangelho. Então, vai estar apto a uma doença espiritual crônica, vai estar apto a ter uma dificuldade, a de estaturas espirituais pequenas, tudo em função disso, né? E toda uma geração que está aí vivendo em torno disso. E quando se decepcionam com Deus, quando vê que ela é uma pessoa normal, que tem doença como todo mundo, que pega coronavírus como todo mundo, que é uma pessoa que respira o mesmo ar que todo mundo, porque o céu nasceu para todos, está lá no livro de Salomão, em Provérbios. Então, me diga uma coisa, essa pessoa vai ter uma decepção com o evangelho, não é verdade? Então, nós temos que dizer, tudo é essa dieta. E é isso que eu quero parar agora, nesse momento. Depois que eu falei essas coisas para você, depois que eu pontuei essas situações para você, eu queria te perguntar como está a sua dieta. Está pensando? Deveria estar. Como você tem se alimentado? É isso que eu preciso saber. E é isso que você precisa saber. Você precisa saber. E só você pode discernir. Só você pode buscar uma dieta saudável. Só você pode buscar momentos onde Deus vai te alimentar através da palavra dele. Agora é um momento que você está se alimentando. Você está ouvindo que Deus enviou Jesus. João está falando isso, que ele é o pão que caiu do céu. No texto ele é comparado ao maná, que é jogado no deserto, lançado dos céus ao deserto para o povo. E ele fala, mas este pão não é o maná, este pão do céu que sou eu, vocês se me comerem, vocês não vão morrer. Porque lá no deserto, eles morreram. Mas não era o pão que eles estavam comendo. Era uma comida física, era o maná. Mas aqui vocês estão comendo o meu, eu sou o pão que caiu do céu.
quando você está expondo-se a essa palavra, sabendo a verdadeira importância da palavra de Deus no Evangelho, a verdadeira importância de entender, de buscar, de conhecer, de discernir as coisas espirituais, de se fortalecer, aumentar a sua imunidade espiritual, para não ficar vulnerável ao pecado, para não ficar vulnerável às coisas do mundo, para não se deixar contaminar, não se permitir errar além daquilo que você pode suportar, te levando ao fracasso, te levando depois à decepção e começando então de uma apatia e chegando até a morte. E muitos já estão na UTI espiritual, porque não estão se alimentando da palavra de Deus. Veja os seus alertas, veja como é que está a sua apatia em relação às coisas de Deus, veja como é que está veja também como é que está o seu ânimo, né? Se você está animado em relação às coisas de Deus, veja as vezes que você fica se propondo desanimar, veja tudo isso, vá começando a observar esses sinais para que você possa reagir. Porque assim como uma pessoa que está doente, com a baixa imunidade, começam a ter os bons alimentos, nutrientes, a medicação correta, né? O que acontece? Essa pessoa começa a reagir à enfermidade. E ela começa a ficar no estado de convalescência. Então você começa a reagir. Você vai se alimentando da palavra, você vai se alimentando das coisas de Deus, até que você começa a reagir, até que seu organismo espiritual, vamos dizer esse paralelo, se fortalecer, para que você possa, então, estar vivendo com Deus o melhor que Ele tem para a sua vida. Espero em Cristo Jesus que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Espero em Cristo Jesus que essa palavra lhe dê ânimo para você buscar o alimento, que essa palavra lhe dê ânimo para você entender a importância da dieta divina nas nossas vidas e que você pode estar passando essa palavra a outras pessoas que estejam fracas. Tem uma pessoa que está fraca? Envie essa palavra. Mostra a ela essa palavra. Deus me deu essa palavra há alguns anos e de quando em vez eu gosto de pregá-la. Porque através dessa analogia, a gente vê muito claramente, de acordo com a Bíblia, que tem toda essa simbologia em relação à alimentação, leite espiritual, pão, tudo isso que a gente vê ali na Bíblia, a água que mata a sede, que é Jesus, o manancial de água viva, toda essa simbologia que nós compreendemos com o mundo físico, com o mundo paralelo natural, a gente tem uma compreensão mais fácil das coisas que essa noite eu quis te falar. E eu espero que você guarde essa palavra no seu coração para você praticá-la. Feche seus olhos que eu vou estar orando por você, por favor. Senhor, meu Deus e Pai. Nesta hora eu coloco, Senhor, os teus filhos diante de ti, a tua igreja, as pessoas que me ouvem, para que, Senhor, em nome de Jesus, tu possas mostrar os sinais, tu possas estar alertando, tu possas estar trazendo a sede, a disposição, a fome de ti, Senhor, que pare de se nutrir das coisas do mundo, que faz com que a fome vá desaparecendo, chegando até inapetência, a anorexia espiritual. Faça, Senhor, que cesse esse contaminar-se, esse encher-se das coisas que dão vazão ao mundo da carne, mas que essas pessoas comecem a buscar agora as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm do Espírito, o maná que cai do céu, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, que habitou e que deu o corpo dele, simbolizando para que nós pudéssemos nos alimentar dele, sermos um com ele e para termos uma natureza santificada e chegarmos, enfim, até a salvação. Faça isso com a tua gente, faça isso com o teu povo e eu te agradeço, Deus, Deus de emergência, Deus maravilhoso, Deus de bondade, Deus de graça, porque ainda que nós não mereçamos nada, a tua graça nos alcançou e somos gratos, Senhor, pelo teu favor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, trazendo tudo o que você precisa, trazendo os milagres e as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus. Fica com Deus.